aí galera, beleza? Tamo junto de novo, essa aula vai ser bem rápida e prática. Propriedades dos compostos iônicos, as propriedades físicas, as principais propriedades, sem enrolação. Então vamos lá começar a falar dessas propriedades. Vem comigo que a gente vai falar, né? Primeira propriedade física que a gente vai falar é o ponto de fusão e ponto de ebulição. E aí eu gostaria que você viesse comigo, né, analisar essa imagem que vai aparecer para vocês. Vamos lá, juntos! Gente, verifiquem aqui comigo o seguinte. Os compostos iônicos, né, quando os íons vão se formando, eles vão se aglomerando e se organizando. Devido a essa elevada organização chamada de retículo cristalino, né, normalmente assim, ó, os íons ficam muito próximos, baixa mobilidade, elevada força de atração com a força eletrostática. Então isso dificulta a separação desses íons, né? Partículas muito organizadas, característica de estado sólido. Separar essa estrutura, a gente vai precisar de uma boa energia, né? Porque aqui eles estão bem unidos, então para a gente desagregar essa estrutura vai ser utilizada uma grande quantidade de energia. Então por isso que, em geral, né, quase todos os compostos iônicos, eles têm altos pontos de fusão e de ebulição, né? Por exemplo, aqui é um cristal de sal, NaCl, né? O que está aqui, ele forma esse cristalzinho cheio de íons. Ponto de fusão é de 801 graus Celsius e o ponto de ebulição 1465 graus Celsius. É muito alto, mas dá para derreter? Dá sim, dá para a gente derreter o composto iônico de boa, basta aquecer, né? Bastante, inclusive, para a gente derreter, né? Em geral, perfeito? Vamos lá, é o seguinte, os compostos iônicos, a maioria deles são sólidos na temperatura ambiente. Por quê? Porque são estruturas muito organizadas, para separar essas estruturas é difícil. A gente tem altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, então por isso eles vão ser sólidos na temperatura ambiente. Vários são sólidos brancos, mas a gente pode ter compostos iônicos com outras colorações. Existe o sal rosa do Himalaia, né? Já está dizendo sal rosa. Ele vai ter uma coloração diferente. Então a gente tem vários tipos de coloração para sais. Sal, na verdade, gente, é uma classificação de um grupo de substâncias. Muitas vezes a gente fala sal se referindo ao sal de cozinha, mas sal, na verdade, é a classificação de um grupo de substâncias bem grande. Não é só o NaCl. No entanto, atualmente tem muitas empresas pesquisando os líquidos iônicos. Então, a gente também pode ter compostos iônicos no estado líquido na temperatura ambiente, o que é muito interessante, né? Porque são bons condutores de eletricidade, que é uma propriedade que a gente vai ver ali na frente. Mas assim, para a gente ter um líquido iônico, vamos dar uma olhadinha lá de novo na imagem. Vem comigo aqui. Então, nessa imagem, né, como eu falei com vocês, a maioria é sólido, né, na temperatura ambiente. Perfeito. Mas existem líquidos iônicos. O que é que justifica esses líquidos? Eu coloquei aqui algumas estruturas que representam líquidos iônicos, né? Tá vendo aqui as ligações cátions e ânions, né? Cátion e ânion. Perceba que esses cátions e ânions, eles têm uma estrutura bem complexa. Eles têm estrutura muito volumosas. Então, essa estrutura faz com que as cargas positivas e negativas fiquem muito afastadas. Então, como elas ficam muito afastadas, é mais fácil da gente desestabilizar isso, né? É difícil delas conseguirem se organizar tanto, né? Como a gente viu, né, anteriormente para o NaCl, que fica tudo organizadinho. Então, devido a essa meio que desorganização, esses compostos na temperatura ambiente são líquidos e são iônicos, porque são formados a partir da ligação, né, de cátions e ânions, perfeito? Apesar, obviamente, de dentro da estrutura, né, do cátion e do ânion existirem ligações covalentes. Mas o que interessa existem líquidos iônicos e normalmente são líquidos que têm cátions e ânions volumosos, né? Eles ficam distantes, a força de atração entre eles é pequena, porque eles estão distantes, né? E aí é mais fácil, né, de derreter, né? Então, na temperatura ambiente, inclusive, a gente tem líquidos iônicos, mas não é comum, né? São raros. Veja essas estruturas como são complexas, perfeito? Como eu falei, os compostos iônicos, eles têm estrutura bem organizada, né? Os íons vão se organizando, tal.
Assim, tem algumas diferenças. A gente viu os líquidos iônicos agorinha, né? Que são estruturas que têm mais dificuldade de se organizar. Mas, em geral, os compostos iônicos têm estruturas altamente organizadas, né? Devido aos cátions e ânions, né? Eles buscam as posições para reduzir nessas forças de repulsão, eles conseguirem se organizar melhor. E aí, vamos dar uma olhadinha em vários. Tem várias estruturas dessas, tem várias estruturas dessas, né? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas delas a título de exemplo. Mas eu gostaria que você percebesse que em cada estrutura você tem um distanciamento dos íons, né, diferente, né? Tem algumas estruturas que favorecem a aproximação, tem outras estruturas que eles estão mais afastados, né? O que reduz um pouquinho a força da ligação iônica. Beleza? Vamos lá ver essas estruturas? Então, tá aqui as estruturas, né? NaCl, CaF2, né? ZnS, que é o sulfeto de zinco, né? Então aqui você tem várias organizações, né? Essas daqui, né, são estruturas de sólidos iônicos, né? Então essas estruturas altamente organizadas, a gente diz que são estruturas cristalinas. E essa organização dos íons a gente chama de retículo cristalino, como está aqui. Então, os sólidos iônicos, eles possuem retículos cristalinos, que são estruturas altamente organizadas. Vamos lá agora falar da dureza. Não se esqueça, gente, dureza, esqueça do mundo aí fora. Dureza é a capacidade de riscar. O que é isso, Rodriguinho? Bom, se eu pego um material e faço atrito no outro, eu posso riscar esse material, né? Então, riscar significa remover o material no atrito, né? E a dureza mede a capacidade de resistir a esse risco, né? Por exemplo, uma coisa que você vai entender agora aí, que você está copiando minha aula, você está com um papelzinho e está com o grafite, né? Quando você passa o grafite no papel, quem perde material é o grafite. Então, a gente pode dizer que o papel, ele é mais duro, né? E o grafite é mais mole, né? Porque quem perde material é o grafite. Então, vamos lá analisar a dureza e a tenacidade. Tenacidade, galera, é aquela velha frase, né? Você aguenta, meu irmão, a porradinha, pronto. Se você aguenta a porradinha, né? Então significa que você é tenaz. Tenaz é quem aguenta um impacto, uma pancada, né? Então vamos dar uma olhada nas estruturas dos sólidos iônicos para a gente analisar a dureza e a tenacidade. Vamos nessa! Então, em geral, eles são duros porque são muito organizadas essas estruturas, né, dos sólidos iônicos, mas não são tão tenazes. Eles têm uma certa tenacidade, mas não tão elevada. Por quê? Porque quando a estrutura iônica, né, ela sofre um impacto, né, esse impacto pode deslocar os íons. E no deslocamento dos íons, as cargas positivas e negativas podem ficar próximas, né? E essas cargas positivas e negativas ficando próximas favorece a repulsão e aí o cristal iônico ele se rompe, né? Então o iônico ele pode se romper, né, ao receber o impacto mecânico. Então eles são duros, né? Resistem bem ao risco, mas não são tão tenazes. Se você pegar um grão de sal grosso e bater com um martelo, você consegue romper ele em pedrinhas menores. Beleza? Vamos lá! E agora a gente vai falar do que acontece quando a gente derrete um composto iônico, né? Ou coloca ele em água. E essa propriedade é muito importante. Gente, as mais importantes são os elevados pontos de fusão e ebulição, que a gente pode utilizar para diferenciar de outros tipos de ligação, como a covalente, né, molecular. E esse momento agora de falar sobre a condutividade elétrica, né, porque envolve, né, o fenômeno da dissociação dos íons, que é a separação. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui comigo. Vamos nessa! Então, os compostos iônicos, eles sofrem dissociação em água ou fundidos, que é quando a gente derrete, a gente aquece, né, até que passa pelo ponto de fusão. Então, o processo de dissociação é a separação dos íons, né? Aqui eu coloquei para vocês a equação que representa a dissociação em água. Então, NaCl, ao ser colocado em água, separa o cátion de sódio do ânion do cloro, né? A água, como você pode ver aí, ela começa a interagir, né, com os íons.
Então, se formam essas camadas de água ao redor do íon, que é chamado de camada de solvatação, né? É tipo a hidratação, né? Ficou molhadinho, né? A água veio lá, começou a interagir com ele ficou molhadinho, se saiu e ficou lá de boa. E repare que o que impede o Na+ de se juntar novamente com o Cl- é a água. Por isso que na produção do sal de cozinha, o que é que a gente faz? A gente evapora a água e vai permitir que os íons novamente se juntem e formem o sólido, né? Então, o processo de separação de íons é chamado de dissociação iônica. Pode acontecer quando eu coloco ele em água ou quando eu derreto, né? Derreter, eu desagrego o retículo cristalino e os íons, né, adquirem mais mobilidade, né? Desorganiza essa estrutura. E em relação a isso, a gente vai falar da condutividade elétrica. Então, falar da condutividade elétrica, gente, é a gente falar da mobilidade dos íons, né? Então, assim, ó, conduzir corrente elétrica é necessário que haja movimentação de cargas elétricas. Os compostos iônicos, eles são muito organizados no estado sólido. Então, eles têm carga elétrica, porque tem cátions e ânions, mas no estado sólido essas cargas não conseguem se movimentar tanto, né? Então elas ficam ali presas, sem mobilidade. Então essa ausência de mobilidade dificulta a condução de corrente elétrica. Então anote, no estado sólido são maus condutores. No estado sólidos são maus condutores. No entanto, você viu comigo agora o seguinte, quando eu derreto um composto iônico, ou quando a gente coloca ele em água, ele sofre o fenômeno de dissociação. Os íons se separam e adquirem mais mobilidade. Como os íons podem se movimentar, isso faz com que o sistema se torne bom condutor elétrico. Então, eles são bons condutores, ou dissolvidos em água, ou fundidos. Fundidos, com N, fundidos, que é a mesma coisa do que derretidos. Pronto, fechamos as propriedades físicas dos compostos iônicos. Agora eu quero que você saia daqui dessa aula com a seguinte coisa na cabeça. Já não pode nem vacilar. Os compostos iônicos em geral têm altos pontos de fusão e ebulição e são bons condutores de eletricidade, ou dissolvidos em água ou fundidos devido ao fenômeno da dissociação, separação dos íons. Fechou, gente? É isso aí. Essas são as propriedades físicas dos compostos iônicos. Ficaremos por aqui. Um beijo no coração, deixe seu like, curta nosso vídeo, comente, peça o que você quiser de aula, que a gente está aqui preparando. Eu criei uma agendinha de várias aulas aí para estar preparando para vocês, né? E pronto. Vamos nessa. Foi uma grande satisfação.